Olá, eu sou Cleito Oliveira, do canal Theo Pitaco, e eu vim mais uma vez opinar a respeito de assuntos teológicos. Hoje eu vim responder uma dúvida que é frequentemente perguntada a mim. Eu, como pastor de uma igreja reformada, as pessoas sempre me perguntam, o que é ser um reformado? Bom, isso não é uma coisa muito simples de ser dita, né? Essencialmente, um reformado, ele é confessional, tá? Ele segue alguns princípios, alguns documentos, que esses documentos são uma identidade da igreja. Mas eu vou tentar fazer um comentário mais breve a respeito da história e os seus componentes. A reforma, como todo mundo sabe, ela não começa necessariamente em Lutero. Existiam os pré-reformadores que de alguma forma foram calados durante a história, mas isso já é um outro assunto. Vamos falar diretamente do reformador mais conhecido, que é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele começa a sua empreitada em 1517, que ele escreve as suas teses a respeito das indulgências. Essas 95 teses que ele escreve, ele não quer necessariamente ter uma ruptura, mas ele quer abrir um diálogo entre a igreja romana, na época, católica romana, e sobre esses erros que estavam acontecendo. Então ele escreve em latim como um artigo de discussões teológicas de uma forma geral, mas Lutero não queria romper com a igreja. Lutero, ele queria mostrar que a igreja estava se afastando de alguns princípios que eram extremamente necessários que a igreja voltasse. Então, Lutero defendia um culto mais subjetivo, mais ritualista, com ênfase nas experiências espirituais, uma forma mais contemplativa. Por isso que esse reformador, ele manteve a sua iconografia, né, as imagens e tal, porque ele tinha uma visão muito específica disso, ele não tinha uma ruptura. Então, reformar não é destruir. Quando nós fazemos uma reforma numa casa, nós não passamos o trator e derrubamos tudo. O que nós fazemos? Nós derrubamos aquele reboco, aquela coisa que está mais ou menos ruim, e você vai lá e melhora, né? E faz com que aquilo tenha uma visão melhor, né? Você olha, você acha que está faltando alguma coisa e você reforma aquilo. Mas juntamente com Martinho Lutero, quase que concomitantemente, quase que ao mesmo tempo, Eurico Zwinglio publica suas 67 teses na Suíça. Então, em 1523, o reformador suíço, ele não só escreve 67 teses, mas na verdade não é só uma tese, né? É também uma confissão de fé suíça, tá? Ele tem uma proposta de resolver problemas religiosos nessa época, que já haviam sido muito influenciados pela reforma luterana, e ele vem resolver algumas questões. O que é uma confissão de fé? É aquilo que cremos. Então Zwinglio, ele constrói essa estrutura que aparentemente é a primeira confissão de fé, e ela difere um pouco do conceito luterano, porque inicialmente eles se aproximam bastante, mas depois, por algumas questões fundamentais, eles acabam divergindo. Por exemplo, Zwinglio, em sua reforma, ele entende, por exemplo, que alguns ritos da Igreja Católica não têm nenhum tipo de fundamento bíblico. Então ele luta contra essa questão da quaresma, peregrinação, festas, o celibato. Então ele rompe institucionalmente com todas essas coisas. Mas a maior discussão ainda não é nem sobre essa questão litúrgica que o próprio Lutero reservava para si. Eles acabaram tendo uma discussão muito grande a respeito da ceia do Senhor. Enquanto Zwinglio achava que era um memorial, Martinho Lutero, ele achava que era uma consubstanciação. É algo muito parecido com aquilo que nós entendemos na Igreja Católica, da consubstanciação, a respeito do corpo de Cristo ser transformado em pão. Lutero, ele era mais filosófico, ele acreditava que estava na substância. Aparentemente, né, o acidente, essa é uma expressão filosófica, o acidente parecia pão e parecia vinho, mas na verdade
em sua essência era o próprio corpo de Cristo. Então eles divergem sobre esse aspecto, porque Zwinglio considerava que era um memorial, era apenas uma memória. Isso não tinha nada a ver com esse tipo de coisa. Em contraponto, logo em seguida a gente chama de um reformador de segunda geração, nós encontramos quem? Calvino. João Calvino agora ele tem uma proposta um pouco mais melhorada, aquilo que nós chamamos de calvinismo. A sua soteriologia, que é conhecido como Tulip, ela tinha uma influência, de certa forma, luterana e zwingliana, que ambos acreditavam também que era pela fé, mas através de boas obras também. Então, de alguma forma, o Espírito Santo ele influenciava no livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio provocava um tipo de eleição, e eles produziam uma boa obra, ou seja, o Espírito Santo intervia no livre-arbítrio deles, e isso gerava uma fé neles, que através dessa fé eles produziam boas obras e alcançavam a salvação. A proposta de João Calvino ela já está mais envolvida na predestinação, mas todos em comum tinham uma volta à sola escritura, ou seja, a escritura era a sua ordem de fé e prática. Então, a partir desse reformador de segunda geração, que provavelmente a sua conversão é datada em 1533, ele surge com as suas Institutas da Religião Cristã em 1559. E esse reformador francês de segunda geração, ele vai para Genebra, e ele influencia de forma gigantesca. E a visão calvinista, a visão reformada calvinista, ela segue a um desenvolvimento dessas duas visões anteriores, e geram vários documentos de fé partindo daí. Então nós vamos conhecer, por exemplo, a reforma holandesa, nós vamos ver as três formas da unidade, que é o Catecismo de Heidelberg, a Confissão belga e os cânones de Dort, Isso aí é uma coisa bem posterior. E nós vamos ver esse desenvolvimento dessa estrutura. Então, essencialmente, um calvinista ele tem uma soteriologia calvinista, sobre a predestinação, a Tulip, enfim, todas essas coisas que os irmãos já veem por aí na internet. Não é bem isso, mas é bem por aí. Então, aquele que é reformado, ele carrega consigo algumas características. Por exemplo, a não ruptura total com alguns dogmas da religião manteve alguns princípios. Então, um reformado ele tem algumas características. Uma das primeiras dela principalmente a questão calvinista, ele é um culto mais racional, voltado às exposições da Escritura, uma liturgia, a gente chama de princípio regulador de culto bem definido. A iconografia ela não é usada, esses símbolos das igrejas mais católica, mais luterana, ele não entra mais no culto. A pregação ela é mais expositiva e é voltado para o sola escritura. E o que acontece? Essas igrejas também ela mantém a questão do pedobatismo, porque o pedobatismo ele é uma característica da teologia da aliança ou pactualista, em outras palavras. Então, um reformado ele tem essa visão calvinista, ou seja, da soteriologia, ela tem uma soteriologia calvinista, ela é pactualista, por isso ela também é pedobatista, vocês entendem? Então é um desenvolvimento, e o reformado ele é confessional, ele segue esses documentos que eu acabei de citar. Então, inicialmente, um reformado ele é confessional, ele é pactualista e ele é pedobatista. E se tratando de ser calvinista, a sua ceia também ela é virtualista, ela difere tanto daquilo que nós entendemos como ceia luteranista e zwingliana. Os zwinglianos acreditam numa ceia mais memorialista, enquanto que os luteranos eles são consubstancialistas. E nós, reformados de uma forma geral, nós somos virtualistas. Então nós acreditamos que esses princípios, tanto o batismo quanto a ceia, ele é sacramentalista, ele é um meio de graça
para a sua igreja. Então, uma igreja reformada, ela tem essas características. É um pouco complicado, parece um pouco de informação, isso me faz parecer até eu ser inteligente por citar tantas coisas, mas não é bem isso, tá? Mas na verdade é que para ser um reformado, você tem que seguir essas características: confessionalidade, você é pedobatista e você é um pactualista. Tem alguns irmãos que podem discordar um pouco disso, como os batistas reformados, eles têm poucas diferenças em relação a nós, mas de uma forma geral, a identidade reformada se estabelece mais ou menos nisso. A respeito da ceia, nós podemos conversar a respeito disso posteriormente. Então, esse é o canal Teopitaco, como sempre, dando pitaco a respeito de assuntos teológicos. Eu peço aos irmãos que divulguem esses vídeos, dê um like, se inscreva no canal e comente aí embaixo para que possa gerar novos vídeos e de alguma forma sanar as dúvidas das pessoas. Dê sugestões de temas que eu vou tentar dar um pitaco a respeito desse assunto. Desde já, agradeço sempre e um abraço e até mais.